Eu preciso contar uma história para vocês. E antes que julguem, e vão julgar, eu sei, deixa eu começar do começo. Do dia em que eu destruí a melhor coisa que já tive na vida. 2 anos. Camila e eu estávamos juntos há 2 anos quando decidi que era hora. Hora de parar de ser só namorado, de parar de enrolar. Hora de colocar um anel no dedo daquela mulher e prometer que ia ser dela pro resto da vida. Parece bobo? Talvez. Mas para mim, que sempre fui o cara do relacionamento não é prioridade, isso era revolucionário. Eu planejei tudo nos mínimos detalhes. Reservei o La Fontana, aquele restaurante italiano que ela adorava, sabe? Aquele com as luzes baixas, velas em cada mesa e aquele cheiro de alecrim e vinho tinto que impregna as roupas. Mesa no canto, a mesma onde a gente tinha jantado no nosso primeiro encontro. Eu queria que ela sentisse que eu lembrava, que cada detalhe importava. O anel estava no bolso do meu paletó. Eu sentia o peso da caixinha de veludo roçando no peito cada vez que me movia. Ouro branco, diamante solitário, nada exagerado, porque a Camila nunca foi de ostentação. Ela era real, entende? Ria alto demais, chorava em filme bobo, comia pizza com as mãos e limpava os dedos na calça jeans. Ela era tudo que eu não sabia que precisava até encontrar. Naquela tarde, 6 horas antes do jantar, eu estava no escritório fechando uns contratos. CEO de uma empresa de tecnologia aos 32 anos parece glamuroso no papel, mas a real é que você vive acorrentado numa mesa assinando documento atrás de documento. Eu estava assim, assinatura automática, mente voando para o pedido de casamento. Quando a porta bateu, meu irmão Rodrigo entrou sem bater. Ele sempre fez isso, sempre teve essa mania de invadir espaços como se o mundo devesse a ele alguma coisa. "Chegou isso para você", ele disse, jogando um envelope pardo em cima da minha mesa. Eu olhei para ele, depois para o envelope. Sem remetente, sem nada escrito. "O que é?" Rodrigo deu de ombros, mas tinha algo no jeito que ele desviou o olhar. Algo que eu deveria ter percebido. Sei lá, estava na recepção. Disseram que era urgente. Ele saiu. A porta fechou com um clique surdo. E eu fiquei ali, sozinho, com aquele envelope na frente. Devia ter jogado no lixo. Devia ter ido embora, pego a Camila, colocado aquele anel no dedo dela e vivido feliz. Mas eu abri. Vocês sabem o que tem de pior do que ser traído? É acreditar que foi traído. É ver as provas e sentir o chão desabar, mesmo quando o instinto grita que tem algo errado. Dentro do envelope, 8 fotos, impressas em papel fotográfico brilhante, coloridas, nítidas. Cada uma era uma facada. Primeira foto, Camila abraçada com um homem que eu não conhecia. Um cara de terno, cabelo gel, sorriso confiante. Os dois num café. Segunda foto, ela rindo. A cabeça jogada para trás daquele jeito que só ela ria comigo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Terceira foto, a mão dele no ombro dela. Quarta, quinta, sexta. Ângulos diferentes, dias diferentes, roupas diferentes. Sempre os dois, sempre próximos demais. Sétima foto, prints de mensagens. O número sem nome, mas as conversas. Quando a gente se vê de novo. Tô com saudade. Ontem foi incrível. Oitava foto. Ela entrando num prédio residencial. Ele atrás. 2 minutos de diferença entre uma entrada e outra, segundo o timestamp digital no canto. Minha respiração travou. Senti o escritório girar. As luzes fluorescentes ficaram agressivas demais. O ar-condicionado gelado demais. O silêncio barulhento demais. Peguei meu celular. Quase liguei para ela. Quase. Mas aí a voz do meu pai, morto há 5 anos, mas ainda viva na minha cabeça, ecoou. Mulher que presta não dá motivo para desconfiança, Lorenzo. Se você desconfia é porque tem razão. Meu pai tinha sido traído pela minha mãe. Não, espera. Ele achava que tinha sido traído. Viveu 15 anos acreditando nisso, até ela morrer e a gente descobrir que era tudo paranoia dele. Mas naquela tarde eu não pensei nisso. Eu só pensei,
igual a minha mãe, todas são iguais. Guardei as fotos. Tirei o anel do bolso e joguei dentro da gaveta da mesa. Fechei com força. 7 horas da noite. La Fontana. Eu cheguei primeiro. Sentei na mesa do canto. O garçom trouxe vinho. Um Brunello que eu tinha encomendado especialmente. Vinho de celebração. Que piada! Camila chegou 20 minutos depois. Eu vi ela entrando e por um segundo idiota e patético, eu esqueci das fotos. Ela estava linda. Vestido azul marinho simples, cabelo solto caindo nos ombros, aquele batom rosado que ela usava quando queria estar bonita, mas não arrumada demais. Ela sorria. Sorria para mim como se eu fosse a melhor parte do dia dela. Oi, amor, ela disse, se inclinando para me beijar. Eu desviei. Fingi que estava pegando o guardanapo. Vi a confusão no rosto dela, mas ela disfarçou. Sentou. Pegou a taça de vinho. Bebeu um gole e suspirou satisfeita. Nossa, eu precisava disso. Que dia, viu? É? Minha voz saiu seca, controlada. Ela não percebeu, ou fingiu que não percebeu. Reunião atrás de reunião. Mas tá tudo bem, porque eu tô aqui agora, com você. Ela estendeu a mão por cima da mesa procurando a minha. Eu não dei. Peguei a taça de vinho. O silêncio ficou estranho. Ela franziu a testa. Tá tudo bem? Tá. Menti. Ela mordeu o lábio. Daquele jeito que fazia quando estava nervosa. E então, respirou fundo. Amor, eu preciso te contar uma coisa. Meu estômago apertou. Aí vem, pensei. Aí vem a confissão. Pode falar, eu disse. Mas minha mão já estava no bolso do paletó, pegando o envelope. Ela sorriu e tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas boas. Eu descobri tem uns dias, mas queria ter certeza antes de te contar. E hoje eu fui no médico de novo e ele confirmou. E eu tô tão feliz, amor. Eu joguei o envelope na mesa. O som foi seco. As fotos escorregaram para fora, espalhando-se entre a taça de vinho e o prato de pão. Camila parou no meio da frase. Olhou para baixo. Pegou uma foto. Depois outra. O sorriso morreu. A cor sumiu do rosto dela. Lorenzo, o que é isso? Você ia me contar o quê? Perguntei, e minha voz estava calma demais. Calma de raiva entalada. Que tá feliz? Feliz com ele? Que ele? Do que você tá falando? Ela embaralhou as fotos, olhando uma por uma, a respiração acelerando. Isso aqui, isso não é o que você tá pensando, não? Então me explica. Me explica por que você tá abraçada com esse cara em 6 fotos diferentes. Me explica as mensagens. Me explica por que vocês entraram no mesmo prédio. Lorenzo, isso foi tirado de contexto. Esse homem é o Rodrigo. Ah, tem nome? Não, pera, não é esse Rodrigo. É complicado, mas eu posso explicar. Camila, eu te dei 2 anos da minha vida. 2 anos acreditando que você era diferente. As lágrimas dela começaram a cair. Não as lágrimas boas de antes. Essas eram desespero puro. Eu sou diferente. Eu nunca te traí, Lorenzo, pelo amor de Deus. Isso é um mal-entendido. O restaurante inteiro estava olhando. Eu não me importei. Mal-entendido? Levantei uma das fotos. Isso aqui é mal-entendido? Sim, eu posso te explicar cada uma dessas fotos. Eu posso. Então explica. Ela abriu a boca. Fechou. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar as fotos. Ele é... Ela engasgou num soluço. Eu tô grávida, Lorenzo. O mundo parou. Eu olhei para ela, para o rosto molhado de lágrima, para os olhos vermelhos, para as mãos tremendo, e a única coisa que consegui pensar foi: grávida. Grávida de quem? Grávida, repeti, e minha voz saiu torta. De você. É seu filho, Lorenzo, é nosso. Eu ri. Foi uma risada amarga, feia, que nem parecia minha. Meu filho? Se você me traiu, Camila, isso aí pode ser de qualquer um. Ela ficou branca.
branca como a toalha da mesa. Você tá falando sério? Você me traiu ou não? Não, eu nunca. Então por que essas fotos existem? Eu não sei. Alguém deve ter manipulado, deve ter... Ah, claro, conspiração. Que conveniente. Camila se levantou. A cadeira raspou no chão. Todo o restaurante virou para olhar. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Ela sussurrou, a voz quebrada. Ótimo, pode ir. Mas antes, deixa eu te dar um conselho. Ela parou, me olhou. Eu disse a frase que destruiu tudo. A frase que eu vou me arrepender até morrer. Aborta. Silêncio absoluto. Até os garçons pararam de se mover. Camila piscou devagar, como se tivesse ouvido errado. O quê? Você me ouviu? Eu não vou assumir esse lixo na sua barriga. Ela cambaleou, segurou na mesa para não cair, e então me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era tristeza, era nada. Como se ela tivesse acabado de ver que eu não era quem ela pensava que eu era. Você acabou de chamar seu filho de lixo, ela disse baixinho. Pegou a bolsa, virou as costas e saiu. Eu fiquei ali sentado sozinho, com as fotos espalhadas na mesa e o vinho intocado esfriando na taça. O garçom se aproximou timidamente. Senhor, vai querer pedir o jantar? Eu olhei para ele, depois para o bolso vazio do paletó, onde deveria estar um anel, onde deveria estar um futuro. Não, respondi. Não vai ter jantar. Levantei, joguei dinheiro na mesa e saí. Eu não sabia naquela noite, mas acabava de perder tudo. A mulher que amava, o filho que nem sabia que queria e o homem que eu achava que era. Eu passei a noite inteira acordado, sentado no sofá do meu apartamento com as luzes apagadas, olhando para a cidade lá embaixo. São Paulo nunca dorme, né? Sempre tem um carro passando, sempre tem uma janela acesa em algum prédio. Mas ali dentro, naquele silêncio, eu nunca me senti tão sozinho. As fotos estavam espalhadas na mesa de centro. Eu tinha olhado para elas umas 50 vezes, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que provasse que eu estava errado. Mas cada vez que olhava, só via a mesma coisa. Ela com outro homem. Ela sorrindo para ele. Ela mentindo para mim. Só que tinha uma coisa me incomodando. Uma única coisa que não saía da minha cabeça. A cara dela quando eu disse aborta. Vocês viram ódio no olhar de alguém alguma vez? Não raiva, não decepção, ódio puro. Foi isso que eu vi. Mas não era só ódio. Era como se ela tivesse olhado para mim e visto um monstro. E talvez ela tivesse razão. Meu celular vibrou umas 20 vezes durante a madrugada. Mensagens dela. Eu não li nenhuma. Deixei o telefone virado para baixo na mesa e fiquei ali, bebendo uísque direto da garrafa, sentindo o líquido queimar a garganta, mas não aquecer nada por dentro. Quando o sol começou a nascer, aquela luz cinza e preguiçosa que São Paulo tem às 6 da manhã, eu finalmente peguei o telefone. 17 mensagens, todas dela. Lorenzo, por favor, me escuta. Eu posso explicar tudo. Essas fotos não são o que parecem. Eu te amo, eu nunca te trairia. O bebê é seu, eu juro pela minha vida. Por favor, não faz isso. Eu preciso de você. E a última, enviada às 4:30 da manhã. Eu entendi. Você já decidiu. Mas eu quero que você saiba que eu nunca menti para você. E esse bebê é seu, Lorenzo. Quando você descobrir a verdade, vai ser tarde demais. Tarde demais para quê? Pensei. Tarde demais para ela voltar atrás da traição? Tarde demais para eu perdoar? Deletei as mensagens, bloqueei o número. Fui trabalhar, porque era isso que eu sabia fazer. Trabalhar, resolver problemas, assinar contratos, fingir que estava tudo sob controle, enquanto por dentro eu estava desmoronando. Rodrigo apareceu no meu escritório por volta das 10. Bateu na porta. Dessa vez bateu. E entrou com 2 cafés. Pensei que você precisasse.
ele disse, colocando um copo na minha mesa. Olhei para ele. Meu irmão mais novo. Sempre foi mais magro que eu, mais quieto, mais apagado. Meu pai sempre comparou a gente. Lorenzo é o leão, Rodrigo é o cordeiro. Coisa cruel de se dizer para o próprio filho, mas meu pai era assim, cruel sem perceber. Obrigado, murmurei pegando o café. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa, cruzou as pernas, ficou me olhando com aquela cara de preocupação. Quer falar sobre? Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Você cancelou o jantar, sumiu, não atendeu ninguém. Como você sabe que eu cancelei? Ele deu de ombros. Eu liguei para o restaurante para confirmar a reserva. Sou seu irmão, Lorenzo. Eu sabia que ontem era o dia do pedido. Queria ter certeza que estava tudo certo. Algo na forma como ele disse aquilo me incomodou, mas eu estava cansado demais para investigar. Não rolou, falei seco. Acabou. Acabou? Você e a Camila? É. Silêncio. Ele tomou um gole do café dele. Eu podia sentir os olhos dele em mim, estudando, esperando. Por quê? Ele perguntou, e a voz dele era suave demais, quase satisfeita? Não, eu estava delirando. Era só cansaço. Ela me traiu. Rodrigo arregalou os olhos. Performance perfeita de choque. Não, a Camila, não acredito. Eu também não queria acreditar, mas tem provas. Que tipo de provas? Eu hesitei. Depois abri a gaveta e peguei o envelope. Joguei na mesa dele. Essas. Ele abriu, olhou as fotos. A expressão dele era de surpresa, indignação, solidariedade. Tudo certinho, tudo nos lugares certos. Mas tinha algo nos olhos dele. Algo que passou rápido demais para eu ter certeza do que era. Meu Deus, ele murmurou. Você falou com ela? Falei. Ela negou. Inventou desculpa esfarrapada. Que desculpa? Que foi tirado de contexto. Que ela pode explicar. O papo de sempre. Rodrigo balançou a cabeça, devolvendo as fotos. Sinto muito, mano. De verdade. Eu sempre achei ela tão confiável. Pois é, eu também. Ele ficou mais uns minutos ali. Falou sobre trabalho, sobre reuniões, sobre coisas que não importavam. E então, casualmente demais, perguntou: e o pedido? Você chegou a fazer? Não. E o anel? Olhei para a gaveta da mesa. Guardado. Ele assentiu. Levantou. Já ia sair quando parou na porta. Lorenzo, você fez a coisa certa. Mulher que trai uma vez, trai sempre. Melhor descobrir agora do que depois de casado. E saiu. Fiquei ali olhando para a porta fechada, sentindo algo estranho, algo errado. Mas não consegui colocar o dedo no que era. Os dias seguintes foram mecânicos. Acordar, trabalhar, beber, dormir, repetir. Eu não falava da Camila. Não pensava nela, ou tentava não pensar. Mas ela aparecia. Nos lugares mais idiotas, no cheiro do café que ela gostava, no filme que passou na TV e que a gente tinha assistido juntos, na música que tocou no elevador. Uma semana depois, minha mãe ligou. Lorenzo, o que aconteceu entre você e a Camila? Não é da sua conta, mãe. Ela me ligou chorando, disse que você terminou, que acusou ela de traição, que... Desliguei na cara dela, bloqueei o número. Não queria ouvir, não queria sentir. 2 semanas depois, Rodrigo entrou no meu escritório de novo, dessa vez sem bater. Ele estava nervoso, agitado. Você viu a Camila? Ele perguntou e tinha urgência na voz. Por que eu veria? Porque ela estava aqui embaixo, no saguão do prédio, tentando subir. A segurança barrou, meu coração disparou, levantei, olhei pela janela, lá embaixo na calçada eu vi ela, Camila. Ela estava mais magra, o rosto pálido, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado e tinha uma barriga, pequena ainda, mas visível sob a blusa folgada. Ela olhou para cima, como se soubesse que eu estava vendo, e levantou um papel. Um exame. Não consegui ler daqui de cima,
mas eu sabia o que era. Exame de gravidez. Ultrassom. Prova de que não estava mentindo. Só que eu não desci. Fiquei ali, atrás do vidro, olhando para ela, olhando para mim. Ela tá grávida mesmo, Rodrigo disse atrás de mim. Você vai assumir? Não sei se é meu, respondi, mas minha voz vacilou. Você pode pedir DNA. Posso, mas eu não pedi, porque no fundo, sabe o que eu tinha mais medo? De descobrir que era meu. Porque aí eu ia ter que admitir que fui um monstro com a mãe do meu filho. Camila ficou ali 20 minutos, segurando o papel, esperando, chorando. E então ela guardou o exame na bolsa e foi embora. Eu não desci. E naquela noite, sentado no mesmo sofá escuro, com a mesma garrafa de uísque, eu peguei o anel. Tirei da gaveta, abri a caixinha de veludo azul marinho. O diamante brilhou na luz fraca da cidade lá fora. Pensei em tudo que podia ter sido: casamento, família, um filho, uma vida. E então, olhei para o envelope na mesa. As fotos, a prova da traição. Escolhi acreditar nas fotos. Escolhi acreditar no pior, porque era mais fácil acreditar que ela tinha me traído do que acreditar que eu tinha destruído tudo sozinho. Peguei a caixinha, mirei na parede e joguei. O estalo do veludo batendo no gesso foi seco. O anel rolou pelo chão de madeira, tilintando, até parar embaixo do rack da TV. Eu não fui pegar. 3 meses se passaram. Camila parou de tentar. As mensagens cessaram. As ligações pararam. Minha mãe desistiu de me convencer. E eu segui. Trabalho, bebida, mulheres que não significavam nada. Festas que eu não lembrava no dia seguinte. Rodrigo ficou mais presente, sempre por perto, sempre ajudando. Assumiu mais responsabilidades na empresa, entrava nas reuniões importantes, assinava contratos. E eu deixei, porque era mais fácil dividir o peso quando você não aguenta mais carregar sozinho. Teve uma noite que eu encontrei ele saindo do prédio dela. Puro acaso. Eu estava voltando de uma reunião, ele estava na calçada chamando Uber. O que você estava fazendo aqui? Perguntei. Ele gelou, só um segundo, mas gelou. Vim devolver umas coisas que ela tinha deixado no escritório. Coisas suas. Que coisas? Um casaco, uns livros. Achei que era melhor eu trazer do que você. Fez sentido. Na época, fez sentido. Ela tá bem? Perguntei e odiei a minha voz por perguntar. Rodrigo olhou para mim e teve algo no olhar dele, algo que eu não consegui decifrar. Ela tá sobrevivendo. E o bebê? Ela vai ter. Disse que não importa o que você pense, ela vai ter. Aquilo me acertou no peito como um soco. Ela ia ter, sozinha, sem mim, porque eu tinha escolhido acreditar em fotos ao invés de acreditar nela. Mas eu ainda não sabia. Ainda não tinha descoberto a verdade. Então fiz o que fiz de melhor nos últimos meses. Fingi que não doía, fingi que não importava, fingi que eu não pensava nela toda noite antes de dormir. Subi para o apartamento. Bebi mais uma dose. Olhei para a cidade lá fora. E continuei fingindo que estava bem. Mas o anel continuava lá, embaixo do rack, juntando poeira, esperando por um homem que já não existia mais. 6 meses depois, minha mãe morreu. Ataque cardíaco, fulminante. Ela estava no jardim regando as rosas quando simplesmente caiu. A vizinha ligou para o SAMU, mas quando chegaram já era tarde. Eu recebi a ligação no meio de uma reunião. Rodrigo foi quem atendeu primeiro. Ele entrou na sala de conferências, interrompeu minha apresentação para a diretoria e sussurrou no meu ouvido. É a mãe. O velório foi no dia seguinte. Igreja lotada. Minha mãe conhecia todo mundo. Era daquelas mulheres que fazia amizade na fila do banco, sabe? Que lembrava o nome do porteiro, da faxineira, da moça da padaria. Eu fiquei na primeira fila de terno preto, gravata apertada demais no pescoço, olhando para o caixão sem conseguir processar que ela estava ali dentro, morta. Para sempre.
Rodrigo estava do meu lado, acenando para conhecidos, apertando mãos, agradecendo as condolências. Ele sempre foi melhor nisso do que eu, melhor em parecer humano quando por dentro estava vazio. E então ela entrou. Camila. Eu a vi pela lateral do olho. Ela estava no fundo da igreja, encostada na última coluna, tentando passar despercebida. Usava um vestido preto simples, cabelo preso num coque baixo. E a barriga. 6 meses de gravidez. Impossível esconder. Meu peito apertou. Não de raiva, não de ódio. De arrependimento, saudade. Eu nem sabia mais. Ela não se aproximou. Ficou ali, quieta, durante toda a cerimônia. Quando acabou e as pessoas começaram a sair, ela foi uma das primeiras. Desapareceu antes que eu pudesse decidir se queria falar com ela ou não. Rodrigo viu. Claro que viu. Ela veio, ele comentou baixinho enquanto a gente saía da igreja. Vi. Teve coragem. Ela gostava da minha mãe. Sua mãe gostava dela também. Ligou para ela até no final, sabia? Parei de andar. Olhei para ele. O quê? Rodrigo suspirou, enfiou as mãos nos bolsos da calça. Mãe nunca acreditou que a Camila tinha te traído. Ficava ligando para ela, perguntando do bebê, mandando dinheiro escondido. Senti algo se partir dentro de mim. Minha mãe, cuidando dela. Enquanto eu tinha virado as costas. Por que você não me contou? Porque você não queria ouvir. Você bloqueou todo mundo. Bloqueou ela, bloqueou mãe, bloqueou até a si mesmo. Ele tinha razão, e eu odiava que ele tivesse. Aquela noite, depois do enterro, depois das pessoas irem embora, depois de Rodrigo finalmente me deixar sozinho, eu fiz algo que não fazia há meses. Desbloqueei o número da Camila. As mensagens antigas ainda estavam lá. 17 mensagens daquela noite. Eu li todas, depois li de novo e de novo. O bebê é seu, Lorenzo. Quando você descobrir a verdade, vai ser tarde demais. Tarde demais. Eu peguei o telefone. Meus dedos hesitaram sobre o teclado. O que eu ia dizer? Oi, desculpa ter chamado nosso filho de lixo. Oi, sua sogra morreu e você era a única pessoa que ela acreditava. Eu digitei. Obrigado por ter ido no velório. Apaguei. Digitei de novo. Precisamos conversar. Apaguei. Digitei. Como você está? Apaguei tudo. Travei o telefone. Joguei no sofá. Covarde. Eu era um covarde. Os meses seguintes foram estranhos. Sem minha mãe, a casa da família ficou vazia. Rodrigo sugeriu vender. Eu concordei. Não conseguia entrar lá sem sentir o cheiro dela. Aquele perfume de lavanda que ela usava, que ficava impregnado nas cortinas. O trabalho virou minha única âncora. Eu passava 16 horas por dia no escritório. Assinava contratos que mal lia. Aprovava projetos sem prestar atenção. Rodrigo assumiu cada vez mais. Ele era bom nisso, eficiente, confiável. Teve uma reunião que ele entrou com uma proposta de expansão. Investimento pesado em tecnologia blockchain. Números sólidos. Apresentação impecável. Você tá de parabéns, eu disse quando terminou. Tá crescendo rápido. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Alguém tem que tocar isso enquanto você se recupera. Eu tô bem. Você não tá. Você tá afundando, Lorenzo, e eu não vou deixar você afundar sozinho. Aquilo me tocou, meu irmão, me segurando enquanto eu desmoronava. Ele sempre foi assim. Sempre a sombra, sempre o segundo, mas sempre presente quando eu precisava. Ou pelo menos era o que eu achava. 1 ano se passou, inteiro, 12 meses desde aquela noite no restaurante. Eu estava no escritório quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz de criança, aguda, curiosa. Alô? Tem alguém aí? Meu coração parou. Oi, quem é? Eu sou o Bernardo. Eu peguei o telefone da mamãe sem ela saber. Risada. Você conhece a mamãe?
Bernardo. O nome acertou meu peito como uma bala. Eu... Bernardo! A voz de Camila ao fundo, desesperada. Onde você tá? Devolve o telefone agora. Barulho, confusão. E então a voz dela ofegante. Alô? Eu não consegui falar. Minha garganta tinha fechado. Alô? Quem é? Ela repetiu. Desliguei. Fiquei ali sentado, tremendo, olhando para o telefone como se ele fosse uma bomba. Bernardo. Ele tinha 1 ano. Devia ter. A voz aguda, a risada. Real. Vivo. Existindo. Meu filho existindo. E eu não estava lá. Rodrigo entrou sem bater. De novo. Você viu o relatório que eu mandei? Preciso da sua aprovação para... Ele parou, me olhou. O que aconteceu? Ele ligou. Quem? Meu filho. Sem querer, mas... Ele ligou. Rodrigo ficou muito quieto. Quieto demais. E eu desliguei na cara. Bom, olhei para ele. Bom? Lorenzo, você não pode voltar para essa história. Você seguiu em frente. Ela seguiu. Acabou. Mas ele não é seu problema. Algo na forma como ele disse aquilo, tão frio, tão cortante, me fez gelar. Ele é meu filho. Você não sabe disso. Rodrigo, você nunca pediu DNA, nunca confirmou. Para tudo que você sabe, ela te enganou direitinho e aquele moleque é do cara das fotos. Eu me levantei. Devagar. Sai daqui. Lorenzo, eu só tô... Sai! Ele levantou as mãos em rendição, saiu, mas antes de fechar a porta, parou. Só mais uma coisa. Se você for atrás dela agora, 1 ano depois de ter mandado ela abortar, você acha mesmo que ela vai te perdoar? E fechou a porta. Eu afundei na cadeira. Ele tinha razão. Camila nunca ia me perdoar. Nunca. Por que perdoaria? Eu tinha chamado o filho dela, nosso filho, de lixo. Tinha virado as costas quando ela mais precisava. Tinha escolhido acreditar em fotos ao invés de acreditar nela. Eu tinha perdido o direito de ser pai antes mesmo da criança nascer. Então, fiz o que tinha feito pelo último ano. Fingi que não importava. Fingi que não doía. Mas começou a doer diferente. Porque agora não era só a Camila que eu tinha perdido. Era o Bernardo também. Uma criança que eu nunca conheci. Uma voz aguda no telefone dizendo: eu sou o Bernardo, com toda a inocência do mundo. Comecei a ter sonhos. Sempre o mesmo sonho. Eu estava num corredor escuro, tipo corredor de hospital, aqueles com luz fluorescente piscando, e tinha uma criança no final, de costas, cabelo escuro, pequena. Eu tentava chegar nela, gritava: espera! Mas ela nunca virava, só andava. E quanto mais eu corria, mais longe ela ficava. Até que num dos sonhos ela parou, virou e tinha o meu rosto de criança, me olhando com decepção, e dizia: por que você me chamou de lixo? Acordei suado, coração disparado, gritando. Eram 3 da manhã, estava sozinho, sempre sozinho. Me levantei, fui até a sala, acendi a luz, e lá estava ele, o anel, ainda embaixo do rack. Eu nunca tinha pegado de volta. Me abaixei, peguei, abri a caixinha. O diamante ainda brilhava, como se o tempo não tivesse passado, como se eu não tivesse destruído tudo. Olhei para ele por muito tempo, pensando, questionando. Será que ainda dava tempo? Será que 1 ano era tarde demais? Será que ela aceitaria ouvir? Será que meu filho algum dia ia querer me conhecer? Fechei a caixinha, guardei no bolso e tomei uma decisão. Amanhã eu ia atrás dela, ia descobrir a verdade. Ia olhar no olho dela e perguntar: era mentira? As fotos eram mentira? E se fosse mentira, eu ia implorar perdão. Mas o amanhã veio, e eu não fui, porque no fundo, sabe o que eu tinha mais medo? Não era dela não me perdoar, era dela me perdoar. E eu descobrir que não merecia. 5 anos. Vocês conseguem imaginar? 5 anos inteiros se passaram desde aquela noite no restaurante.
5 anos desde que eu joguei tudo pro alto e destruí a única coisa boa que eu tinha na vida. Eu não fui atrás dela. Guardei o anel de volta. Continuei fingindo que estava bem. Continuei trabalhando, bebendo, existindo. Rodrigo assumiu praticamente metade da empresa. Eu assinava o que ele colocava na minha frente. Confiava cegamente. Afinal, ele era meu irmão. Era tudo que me restava de família. A empresa cresceu. Dobramos de tamanho. Abrimos escritório em Miami, outro em Lisboa. Eu deveria estar feliz, realizado. Mas toda vez que sentava naquela sala de reuniões, com vista para a cidade inteira lá embaixo, eu só conseguia pensar, e daí? E daí que eu era rico? E daí que meu nome estava nas listas de empresários de sucesso? E daí? Eu tinha 37 anos e estava vazio? Teve uma noite, faz uns 6 meses, que eu tive o pior pesadelo até então. Não era mais o corredor escuro, era diferente. Eu estava numa festa de aniversário. Balões coloridos, bolo de chocolate, crianças correndo. E tinha um menino sentado sozinho num canto. Cabelo preto bagunçado, olhos castanhos, sérios demais para a idade. Eu me aproximava, ele olhava para mim e perguntava: "Por que você nunca veio me buscar?" Acordei chorando. Chorando mesmo, sabe? Soluçando igual criança. Fazia décadas que eu não chorava assim. Levantei, 3 da manhã de novo. Sempre 3 da manhã. Fui até a cozinha, peguei água. Minhas mãos tremiam tanto que eu derramei metade no chão. Sentei no chão da cozinha, encostado na geladeira gelada e pensei: eu preciso saber, preciso ver ele, uma vez, só uma vez. Mas como? Como eu ia bater na porta da Camila depois de 5 anos e dizer: "Oi, lembra de mim? O cara que te abandonou grávida?" Eu não ia. Simples assim. Então continuei na minha rotina. Trabalho, academia, reuniões, jantares de negócios, mulheres bonitas que eu esquecia o nome no dia seguinte. Uma vida de mentira. Até que o destino, ou sei lá o quê, decidiu intervir. Minha secretária entrou no escritório numa terça-feira de manhã. "Senhor Almeida, sua consulta com o Dr. Henrique é daqui a 1 hora. Eu olhei para ela sem entender. "Que consulta?" "Check-up anual. Seu irmão marcou. Disse que você anda com dores no peito e que precisava fazer uns exames cardíacos. Rodrigo, sempre cuidando de mim, sempre preocupado. Tá bom. Qual hospital?" "São Lucas, em Belo Horizonte." Belo Horizonte. Eu congelei. "Por que Belo Horizonte? A gente não tem médico aqui em São Paulo?" "Seu irmão disse que o Dr. Henrique é o melhor cardiologista do país. Vale a pena a viagem." Fazia sentido. Rodrigo sempre foi meticuloso com essas coisas. Peguei o jatinho da empresa. 1 hora de voo. Cheguei no hospital às 11 da manhã. São Lucas. Prédio enorme, moderno, cheiro de desinfetante misturado com café do Starbucks que tinha no térreo. Gente para todo lado. Médicos, enfermeiros, pacientes, visitantes. Subi para o 5º andar. Cardiologia. A recepcionista me recebeu com sorriso profissional. "Senhor Almeida, o doutor já vai atendê-lo. Pode sentar ali." Sentei numa cadeira de couro bege. Peguei uma revista. Nem olhei o que era. Fiquei ali, folheando sem ler quando ouvi: "Bernardo, volta aqui." Meu corpo inteiro congelou. Aquela voz. Eu conhecia aquela voz. Tinha sonhado com ela por 5 anos. Camila. Levantei os olhos devagar. E vi. Ela estava no final do corredor. Cabelo mais curto agora, na altura dos ombros. Calça jeans, blusa branca simples, tênis, sem maquiagem. Ainda bonita, sempre bonita. E correndo na frente dela, perseguindo um balão vermelho que flutuava próximo do teto, estava um menino, 6 anos, talvez quase 7, cabelo preto igual ao meu, pele clara, magro, sério. O balão escapou dos dedos dele e voou pelo corredor, direto para mim. Parou nos meus pés. Eu olhei para baixo, para o balão vermelho com carinha de palhaço sorrindo.
E então olhei para cima. O menino tinha parado na minha frente. Ele me olhava, eu olhava para ele. O mundo inteiro parou. Não tinha som, não tinha gente, não tinha hospital. Só ele e eu, e aquele balão vermelho entre a gente. Era eu. Era literalmente eu em miniatura. Mesmos olhos castanhos escuros, mesma sobrancelha grossa, mesmo formato de rosto, mesmo jeito de franzir a testa quando estava pensando. Eu não conseguia respirar. Meu peito doía, não por problema cardíaco. Doía porque estava apertado demais, porque tinha um nó na garganta do tamanho de um punho. Desculpa, moço, o menino disse, e a voz dele era exatamente a voz do telefone. Aguda, educada. Meu balão fugiu. Eu abri a boca. Nada saiu. Ele esperou, olhando para mim com aqueles olhos, meus olhos cheios de curiosidade. Você... Minha voz saiu rouca. Você tá bem? Que pergunta idiota. Mas era tudo que eu conseguia dizer. Ele assentiu. Tô. Eu vim com a mamãe. Ela vai fazer uns exames chatos. Fez cara feia. Mas depois a gente vai comer sorvete. Sorvete é bom, eu disse, e minha voz estava tremendo. Você gosta de sorvete? Gosto. Qual sabor? Chocolate. Ele sorriu. E aquele sorriso era da Camila. A forma como o olho esquerdo fechava mais que o direito, a covinha na bochecha. Eu também, ele disse animado. E naquele momento, ouvimos os passos apressados. Bernardo! Camila chegou correndo, ofegante. Quantas vezes eu já falei para você não sair correndo assim? Você me deixa preocupada, filho. Ela parou. Me viu. A cor sumiu do rosto dela. Completamente. Ficou branca igual cera. Nossos olhos se encontraram. E tinha tanta coisa naquele olhar. Raiva, mágoa, surpresa, medo. Lorenzo, ela sussurrou. Eu não conseguia falar. Só olhava para ela, depois para o menino, depois para ela de novo. Bernardo olhou para a mãe, depois para mim, confuso. Mãe, você conhece ele? Camila piscou, respirou fundo. Então, com uma calma que eu sei que ela não estava sentindo, pegou a mão do menino. Vem, filho, a gente tá atrasada. Mas o balão, deixa o balão. Ela puxou ele pela mão, rápido, quase correndo. Bernardo olhou para trás enquanto era arrastado. Tchau, moço do sorvete! Ele gritou, acenando, e desapareceram na curva do corredor. Eu fiquei ali, parado, segurando aquele balão vermelho ridículo, com gente passando em volta de mim, com o mundo continuando a girar. Mas eu tinha parado, porque acabava de ver, acabava de ter certeza absoluta. Aquele menino era meu filho, não tinha dúvida, nenhuma, zero. Eu tinha visto meu próprio rosto olhando para mim, tinha ouvido minha própria voz de criança, tinha visto a prova viva de que Camila nunca tinha mentido, nunca. E eu tinha chamado ele de lixo antes mesmo dele nascer. Minhas pernas falharam. Sentei na cadeira. O balão escapou da minha mão e voltou a flutuar para o teto. Senhor Almeida, a recepcionista me chamou. O doutor está pronto para atender. Eu não me mexi. Senhor, eu preciso ir embora. Mas a consulta, cancela. Por favor. Levantei. Cambaleei até o elevador. Apertei o botão. Entrei. Desci. Quando cheguei no térreo, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Liguei para o Rodrigo. Ele atendeu no segundo toque. E aí? Como foi a consulta? Eu vi ele. Silêncio. Viu quem? Meu filho. Eu vi meu filho, Rodrigo. Silêncio mais longo. Onde? Aqui, no hospital. Ele estava com a Camila. Ele é igualzinho a mim. É a minha cara, não tem como negar. Não tem como... Minha voz quebrou. Rodrigo suspirou do outro lado. Lorenzo, você tá bem? Quer que eu vá aí? Não, eu preciso processar isso. Tá, respira. Volta para casa. A gente conversa. Desliguei, mas eu não voltei para casa. Não conseguia.
Fui até o estacionamento. Sentei no carro. Fiquei ali, mãos no volante, olhando para o nada. 6 anos. Ele tinha 6 anos. 6 aniversários que eu perdi. 6 natais. 6 vezes ele apagando vela de bolo sem eu estar lá. Primeiro dia de aula. Primeira palavra. Primeiro passo. Primeira vez que ele perguntou: onde está meu pai? Tudo. Eu tinha perdido tudo e era culpa minha, não de Rodrigo, não das fotos. Minha. Porque mesmo que as fotos fossem reais, e agora eu estava começando a duvidar seriamente, mesmo que ela tivesse me traído, o filho era meu. Aquele rosto não mentia. Aqueles olhos não mentiam. E eu tinha virado as costas. Fiquei 2 horas sentado naquele carro, até que tomei uma decisão. Peguei o celular. Procurei investigador particular Belo Horizonte. Liguei para o primeiro que apareceu. Alô? Eu preciso de informações sobre uma pessoa. Camila Santos. Mora em Belo Horizonte ou região. Tem um filho de 6 anos. Eu preciso saber onde ela mora, onde trabalha, tudo. Senhor, posso saber o motivo? É pessoal. Tudo bem, vai levar uns 3 dias. Eu pago o dobro se você me entregar em 24 horas. Pausa. Fechado. Desliguei. Voltei para São Paulo. Passei a noite inteira acordado. De novo. Sempre de novo. Mas dessa vez não foi pesadelo que me manteve acordado. Foi o rosto dele. Os olhos dele. O sorriso dele. Tchau, moço do sorvete. 24 horas depois, o investigador ligou. Senhor Almeida, tenho as informações. Fala. Camila Santos, 33 anos, nutricionista. Tem consultório próprio em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Mora numa casa alugada no bairro Eldorado. Filho único, Bernardo Santos, 6 anos, estuda numa escola pública. Pai não consta na certidão de nascimento. Cada palavra era uma facada. Consultório próprio. Ela tinha construído vida sozinha. Casa alugada, escola pública. Enquanto eu nadava em dinheiro, meu filho estudava em escola pública. Mais alguma coisa? Perguntei, e minha voz saiu cortante. Ela não tem relacionamento fixo. Aparentemente cria o menino sozinha. Vida bem simples, mas estável. Obrigado. Senhor, posso perguntar? Desliguei. Olhei para o papel onde tinha anotado o endereço. Rua das Acácias, 247. Contagem. 1 hora de voo. 20 minutos de carro. Eu podia estar lá em 2 horas. Mas então, o que eu ia fazer? Bater na porta? Dizer o quê? Oi, desculpa ter sumido por 6 anos. Ela ia me bater na cara. Ia estar certa. Mas eu precisava saber a verdade. Precisava olhar nos olhos dela e perguntar. As fotos eram mentira? Porque agora, vendo aquele menino, nosso menino, eu tinha certeza que eram. Alguém tinha armado. Alguém tinha destruído minha vida de propósito. E eu precisava descobrir quem. Mas antes disso, eu precisava de coragem. Coragem para encarar a mulher que eu tinha destruído. Coragem para olhar para o filho que eu tinha rejeitado. Coragem para admitir que eu tinha errado da pior forma possível. Então fiz o que sempre fiz quando precisava de força. Liguei para o meu irmão. Rodrigo atendeu sonolento. Lorenzo, são 2 da manhã. Eu vou atrás dela. Silêncio. Você tem certeza? Absoluta. Aquele menino é meu filho e eu preciso da verdade. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. Tá bom, Rodrigo disse finalmente. Faz o que você achar certo. Mas tinha algo na voz dele. Algo errado. Algo tenso. Você tá bem? Perguntei. Tô. Só torce para você não se arrepender. E desligou. Fiquei olhando para o telefone, para o endereço anotado, para o relógio marcando 2h15 da manhã. Amanhã eu ia contratar um perito. Ia pegar aquelas fotos antigas, ia descobrir a verdade. E depois
Depois eu ia até Contagem, ia olhar nos olhos da Camila e ia implorar por uma chance, uma única chance de consertar o que eu tinha quebrado, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Mas eu tinha visto ele, tinha visto meu filho, e não conseguia mais fingir que não importava. Porque importava. Importava mais do que qualquer coisa. Eu não dormi naquela noite, nem tentei. Fiquei sentado no escritório do apartamento com aquelas malditas fotos espalhadas na mesa pela 1000ª vez. 5 anos depois, e eu ainda tinha guardado. Por quê? Para me lembrar do que eu tinha perdido? Para justificar a minha burrice? Às 7 da manhã, liguei para o melhor perito forense digital que o dinheiro podia comprar. Marco Antônio. O cara que a Polícia Federal chamava quando precisava de análise de imagem em casos impossíveis. Preciso de você hoje. Falei assim que ele atendeu. Bom dia para você também, Lorenzo. Hoje não dá, tenho... Pago o triplo da sua taxa. Hoje. Agora. Silêncio. Depois. Manda o material. Estarei aí às 10. Escaneei as fotos, todas. Cada uma delas. Mandei por e-mail criptografado e fiquei esperando. 3 horas que pareceram 3 dias. Rodrigo ligou às 9. Você tá bem? Você sumiu ontem depois daquela ligação. Tô contratando um perito. Perito? Pra quê? Pra analisar as fotos. As fotos da Camila. Pausa. Longa demais. Lorenzo, isso foi há 5 anos. Por que você tá mexendo nisso agora? Porque eu vi meu filho ontem, e ele é a minha cara. E se eu tiver destruído tudo por causa de fotos falsas, eu preciso saber. E se forem verdadeiras? E se ela realmente te traiu, e o menino for seu mesmo assim? Eu não tinha pensado nisso. Ou tinha, mas não queria admitir. Então, pelo menos, eu vou saber a verdade. Tá, Rodrigo disse, e a voz dele soou estranha. Me avisa o que você descobrir. Desliguei. Às 10 em ponto, Marco chegou. Homem de uns 50 anos, óculos de grau, pasta de couro, cara de quem já tinha visto de tudo na vida. Sentou na minha frente, abriu o notebook. Nem aceitou o café. Mostra o material original, ele pediu. Entreguei o envelope. As mesmas fotos que tinham destruído minha vida 5 anos atrás. Ele pegou uma. Analisou contra a luz, pegou uma lupa, depois colocou num scanner de alta resolução que tinha trazido. Fiquei ali, em pé, mãos nos bolsos, coração batendo igual tambor de escola de samba. 15 minutos de silêncio absoluto, só o barulho do computador processando. Então ele olhou para mim. Você foi enganado. Meu estômago despencou. O quê? Essas fotos foram manipuladas. Com habilidade, eu admito. Quem fez sabia o que estava fazendo, mas foram manipuladas. Ele virou o notebook para mim, ampliou uma das imagens. Vê aqui, apontou para o ombro do homem que estava abraçado com a Camila. A iluminação não bate. O braço dele projeta sombra para a esquerda, mas a sombra dela cai para a direita. Isso é impossível com uma fonte de luz única, amplificou mais. E aqui? A borda do corpo dele tem um halo digital, quase imperceptível, mas está aí. Significa que a imagem foi recortada de outro lugar e colada nessa foto. Minha respiração falhou. Tem mais, ele continuou abrindo outra foto. Essa aqui do café. Vê o reflexo na vidraça atrás? Ela aparece sozinha. Ele não está no reflexo, porque ele não estava lá de verdade. Foto por foto, ele foi destruindo, mostrando pixels fora do lugar, metadados editados, compressão inconsistente. As mensagens, perguntei, a voz saindo rouca. Print de tela manipulado. Vê a fonte? É Arial. O WhatsApp usa Helvética. Detalhe pequeno, mas crucial. Alguém recriou a interface do app e inseriu as mensagens falsas. Eu sentei. Minhas pernas não aguentavam mais me segurar. Quem? Foi tudo que consegui dizer. Quem faria isso? Marco mexeu no computador. Abriu um programa cheio de códigos. Os metadados originais das fotos foram parcialmente apagados, mas sempre fica rastro.
Sempre. Ele digitou. Uma série de números e letras apareceu na tela. Aqui, o dispositivo de origem. Ele virou o notebook de novo para mim. Meu sangue congelou. iPhone 12 Pro. Número de série. F9HXKZMNPPX Moado. Você reconhece esse número? Eu conhecia, claro que conhecia, porque eu tinha dado aquele iPhone de presente de aniversário para o meu irmão. Rodrigo, o mundo girou, a sala escureceu nas bordas da minha visão. Senhor Almeida, Marco me chamou. Você está bem? Não, eu não estava. Meu irmão, meu próprio irmão tinha destruído minha vida. Preciso de 1 minuto, murmurei. Marco assentiu, fechou o notebook, discreto. Vou ali tomar um café. Quando você se recuperar, me chama. Ele saiu, me deixou sozinho. Eu olhei para as fotos espalhadas na mesa. 5 anos. 5 anos acreditando numa mentira. 5 anos perdidos com meu filho por causa de uma armação. Do meu irmão. Por quê? Por quê? Peguei o celular, mãos tremendo. Liguei para ele. Chamou 3 vezes. Depois ele atendeu. E aí, o perito já viu? Viu. E? As fotos são falsas, Rodrigo. Silêncio. Pesado. Sufocante. Falsas como? Editadas. Manipuladas. Montadas por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Nossa, que absurdo! Quem faria uma coisa dessas? Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo, do que você está falando? Os metadados apontam para o seu celular, para o iPhone que eu te dei de presente. Isso é loucura. Alguém deve ter clonado meu celular ou... Chega! Gritei. Chega de mentira, Rodrigo. 5 anos? 5 anos você me viu sofrendo, me destruindo, perdendo meu filho, e você sabia que era tudo mentira. Respiração pesada do outro lado. E então, a voz dele mudou. Ficou fria. Você quer saber por quê? Quer mesmo saber? Fala, porque ela me humilhou. Meu cérebro travou. O quê? Eu tentei. Antes de você começar a namorar ela. Eu tentei. Chamei para jantar, mandei flores. Fui gentil, atencioso. E sabe o que ela disse? Eu não conseguia respirar. Ela disse que eu era legal, mas que não era para mim. Que ela via em mim um amigo, não um interesse romântico. Educado, sabe? Mas eu vi nos olhos dela. Ela me achava inferior, uma sombra. Rodrigo. E 2 meses depois, ela estava saindo com você. O irmão perfeito, o CEO, o leão. Enquanto eu era o cordeiro. Sempre o cordeiro. Minha mão apertou o telefone com tanta força que ouvi o plástico estalar. Então você destruiu a vida dela por ciúme? Eu destruí a vida dela? Ele riu, uma risada amarga. Eu dei a você a oportunidade de enxergar o que todo mundo via. Que ela era boa demais para ser verdade. Que mulher bonita assim sempre está escondendo alguma coisa. Ela nunca escondeu nada. Você mentiu. Você forjou provas. Eu te salvei de ser feito de idiota mais pra frente. Salvou? Eu tenho um filho que não me conhece por sua causa. Você tem um filho porque escolheu acreditar nas fotos ao invés de acreditar nela. A arma eu dei, Lorenzo, mas quem puxou o gatilho foi você. Aquilo me acertou no peito como bala de verdade, porque ele tinha razão nisso. Você é meu irmão, murmurei. Meu irmão, Rodrigo. E você sempre foi o favorito. Sempre. Do pai, da mãe, dos investidores, de todo mundo. Sempre o Lorenzo brilhante. O Lorenzo talentoso. E eu era o outro filho. O que sobrou. Então você me tirou os 5 primeiros anos do meu filho para se vingar? Por causa de ego ferido? A voz dele vacilou. Eu não sabia que ela estava grávida quando fiz as fotos. Eu só queria que você terminasse com ela, que sentisse a mesma humilhação que eu senti. E depois que você sabia que ela estava grávida, você ficou quieto, me viu afundar.
me incentivou a seguir em frente. Silêncio. Rodrigo, você estava no prédio naquela noite. No prédio dela. Eu te vi saindo de lá naquela noite do restaurante. Eu ia contar a verdade, juro. Mas quando cheguei lá, ela estava chorando tanto e eu não consegui. Mentira! Você não ia contar nada. Você aproveitou. Assumiu metade da empresa enquanto eu estava destruído. Virou meu braço direito enquanto eu mal conseguia funcionar. Alguém tinha que tocar as coisas. Sai da minha empresa. Silêncio absoluto. O quê? Você me ouviu? Sai da empresa. Sai da minha vida. Eu não quero mais ver a sua cara. Lorenzo, espera. A gente pode conversar. Eu vou mandar os advogados prepararem a sua demissão. E se você tentar me processar, eu solto essas provas. Eu mostro para o mundo inteiro o que você fez. Eu destruo a sua reputação do mesmo jeito que você destruiu a minha família. Família? Ele gargalhou. Que família, Lorenzo? Você não tem família. Você tem uma ex que te odeia e um filho que não sabe que você existe. Por sua causa. Por sua escolha. Você podia ter acreditado nela. Podia ter pedido para explicar. Podia ter investigado. Mas você escolheu acreditar que ela te traiu porque no fundo, no seu fundinho narcisista, você acha que mulher bonita não presta. Ele desligou. Fiquei ali. Telefone na mão, corpo tremendo inteiro. Ele estava certo. Parte dele estava certo. Eu tinha escolhido acreditar no pior, porque era mais fácil, porque meu pai tinha colocado aquele veneno na minha cabeça. Mulher bonita demais é problema. Mas Rodrigo tinha dado a arma, tinha carregado, tinha colocado na minha mão e eu tinha atirado. Marco voltou, me viu ali, devastado. Você descobriu quem foi? Descobri. Vai fazer alguma coisa? Olhei para ele, depois para as fotos. Sim, vou fazer a única coisa que importa agora. O quê? Vou até Contagem. Vou bater na porta da Camila. E vou contar a verdade. Tudo. As fotos falsas, o Rodrigo, a armação. E vou implorar para ela me dar uma chance de conhecer meu filho. Marco assentiu, guardou o notebook. Boa sorte, você vai precisar. Ele saiu. Eu fiquei. Peguei o relatório técnico que ele tinha deixado. Prova irrefutável de que as fotos eram falsas, de que Camila nunca tinha me traído, de que eu tinha destruído tudo sozinho. Sentei no chão, encostei a cabeça na parede e chorei. Chorei pelos 5 anos que eu tinha perdido, pelos aniversários que não vi, pelos primeiros passos, pelas noites que ela passou sozinha, grávida, assustada. Chorei porque meu irmão tinha me odiado tanto que preferiu me ver infeliz do que me ver realizado. Chorei porque, no final das contas, a mentira só funcionou porque eu estava pronto para acreditar nela. Mas acabou. Agora acabou. Eu sabia a verdade. E amanhã, não, hoje mesmo, eu ia até lá. Ia olhar nos olhos da Camila, ia mostrar as provas, ia pedir perdão. E se ela me mandasse embora, se ela batesse a porta na minha cara, eu ia merecer. Mas pelo menos ela ia saber. Ia saber que eu tinha descoberto, que eu sabia que ela nunca mentiu, que o erro foi todo meu. Levantei, limpei o rosto, peguei as chaves do carro. 1 hora de voo até Belo Horizonte. 20 minutos de carro até Contagem. Eu podia estar lá em 2 horas. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha um objetivo claro. Não era reconquistar ela, não era jogar charme, não era comprar perdão, era simplesmente dizer a verdade e deixar que ela decidisse o que fazer com isso. Peguei o relatório, peguei as fotos, peguei a coragem que tinha sobrado e fui. 2 horas depois, eu estava parado em frente ao portão de uma casa simples em Contagem. Rua das Acácias, 247. Tinta branca descascando nas paredes, gradil de ferro enferrujado, jardim pequeno com flores amarelas que alguém, ela, provavelmente, cuidava com carinho. Era tão diferente do meu apartamento em São Paulo, tão real.
tão honesto. Meu carro, um Mercedes preto que gritava, "Eu tenho dinheiro", destoava completamente da rua. Vizinhos já estavam olhando pelas janelas. Fofoca fresca para a semana inteira. Respirei fundo. Olhei para o envelope com o relatório do perito nas mãos. As provas. A verdade. Toquei a campainha. Esperei. Coração batendo tão forte que eu ouvia o pulso no ouvido. Nada. Toquei de novo. Passos leves. Depois a voz dela do outro lado do portão. "Quem é?" "Sou eu. Lorenzo." Silêncio. Longo. Pesado. "Vai embora." "Camila, por favor, eu preciso falar com você." "A gente não tem nada para conversar." "Tem. Eu descobri a verdade. Sobre as fotos. Sobre tudo." Pausa. Depois o trinco se mexeu. O portão abriu. E lá estava ela, 5 anos mais velha. Alguns fios brancos começando a aparecer nas têmporas. Olheiras fundas. Mas os olhos continuavam os mesmos. Castanhos. Intensos. E agora cheios de raiva. "Você tem 3 minutos, ela disse cruzando os braços. Nem me convidou para entrar. Ficamos ali mesmo, na calçada. As fotos eram falsas. Ela piscou, como se não tivesse ouvido direito. "O quê?" Estendi o relatório para ela. "Eu contratei um perito forense digital. Ele analisou cada foto. Todas foram manipuladas, editadas. Você nunca me traiu, Camila. Eu estava errado." Ela pegou o relatório, abriu, leu a primeira página, depois a segunda. As mãos dela começaram a tremer. "Manipuladas", ela repetiu, e a voz saiu estranha. "Você está me dizendo que alguém forjou essas fotos? De propósito?" "Sim." "Quem?" Eu engoli seco. "Meu irmão, Rodrigo." O relatório caiu das mãos dela. As folhas se espalharam no chão. "Rodrigo? O seu irmão Rodrigo?" "Sim." "Por quê? Por que ele faria isso?" Porque ele tinha tentado algo com você antes de mim e você recusou, e ele ficou ressentido." Camila deu um passo para trás. A mão foi para a boca, os olhos se encheram de lágrimas. "Eu recusei ele educadamente. Eu disse que via ele como amigo. Eu nem imaginei que ele fosse..." Eu sei. E ele admitiu tudo. Eu demiti ele. Tirei ele da empresa. Cortei ele da minha vida. Ela ficou me olhando. E então começou a rir. Mas não era riso de felicidade. Era riso de desespero. De quem tinha acabado de descobrir que os últimos 5 anos tinham sido uma mentira. 5 anos, ela disse, ainda rindo e chorando ao mesmo tempo. 5 anos, Lorenzo. 5 anos eu carreguei essa dor, essa vergonha. Você gritou na minha cara, num restaurante lotado, que eu tinha te traído, que eu estava grávida de outro homem, que meu filho era lixo. Eu sei, você não sabe, ela gritou. Você não sabe o que foi voltar para casa sozinha naquela noite. Grávida, rejeitada, humilhada. Você não sabe o que foi passar a gravidez inteira sozinha, sem ninguém, sem você, sem sua mãe, que morreu sem conhecer o neto, porque você me cortou da vida dela também. Cada palavra era uma facada. Você não sabe o que foi o Bernardo perguntar aos 3 anos, "Mãe, por que eu não tenho pai?" E eu ter que inventar uma história, ter que mentir. Porque a verdade, que o pai dele me chamou de vagabunda e chamou ele de lixo, era pesada demais para uma criança carregar. Camila. E agora você aparece aqui, 5 anos depois, com um papelzinho dizendo desculpa, era tudo mentira. E espera o quê? Que eu te perdoe? Que eu te abra os braços? Não, eu não espero perdão. Eu sei que não mereço. Então por que você está aqui? Porque você merece saber a verdade. Você merece saber que você nunca me traiu, que você nunca fez nada de errado, que o monstro da história sempre fui eu. Ela virou o rosto, limpou as lágrimas com as costas da mão. A armação foi do Rodrigo, eu continuei. Mas a escolha foi minha. Eu podia ter acreditado em você.
Podia ter te dado o benefício da dúvida, podia ter investigado, mas eu escolhi acreditar nas fotos porque era mais fácil, porque meu pai tinha colocado na minha cabeça que mulher bonita não presta, porque eu tinha medo de ser feliz, medo de acreditar que alguém como você podia me amar de verdade. Camila me olhou e tinha tanta tristeza naquele olhar. Você está certo numa coisa. A armação foi dele, mas quem destruiu a gente foi você. Você, Lorenzo, com a sua paranoia, com a sua covardia, com a sua incapacidade de confiar. Eu sei. E saber disso muda alguma coisa? Desfaz a dor? Devolve os 5 anos? Não. Então por que você está aqui? De verdade. Por que você está aqui? Respirei fundo. Olhei nos olhos dela. Porque eu quero conhecer meu filho. O silêncio que caiu foi absoluto. Até os pássaros pararam de cantar. Camila ficou muito quieta. Não, ela disse finalmente. Camila, não. Você não vai chegar aqui 5 anos depois e desestabilizar a vida dele. Ele tem uma rotina, tem amigos, tem uma vida feliz, sem você. Eu sou o pai dele. Você é um espermatozoide que contribuiu para a formação genética dele. Pai é quem cria, quem fica, quem acorda de madrugada quando ele tem febre, quem vai nas reuniões de escola, quem ensina a andar de bicicleta. E você não estava lá. Porque eu não sabia, porque eu acreditei numa mentira. E isso muda alguma coisa para o Bernardo? Ele não sabe de armação, ele não sabe de fotos falsas, ele só sabe que o pai dele nunca apareceu, nunca quis saber dele, nunca ligou no aniversário, nunca mandou um presente, nunca existiu. Mas agora eu quero existir. Agora? Conveniente, né? Agora que você descobriu a verdade. Agora que a culpa não deixa você dormir. Agora que a sua consciência tá pesada. Mas e ele? E o que é melhor para ele? Eu sou o pai dele, Camila. Eu tenho direito... Direito? Ela gargalhou. Você abriu mão de qualquer direito quando mandou eu abortar. Quando chamou ele de lixo. Quando sumiu. Eu estava errado. Eu admito. Eu estava completamente, absolutamente errado. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Mas ele merece saber que tem um pai. Que tem um pai que quer conhecê-lo. Ele tem 6 anos, Lorenzo. 6. Ele não vai entender explicação complexa sobre fotos falsas e armações. Ele só vai ver um estranho aparecendo do nada dizendo: "Oi, sou seu pai". Então me deixa tentar. Me deixa conhecer ele aos poucos. Me deixa provar que eu mereço. Você não merece. Eu sei que não mereço. Mas ele merece ter um pai. E eu vi ele, Camila, no hospital. Eu olhei nos olhos dele e eu vi tudo que eu perdi, tudo que eu joguei fora. E eu não consigo mais fingir que não importa. Porque importa, ele importa mais do que qualquer coisa. Camila cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Ela estava chorando. Você não tem ideia, ela sussurrou. Você não tem ideia de quantas vezes eu rezei para você aparecer. Quantas vezes eu quis ligar, quantas vezes eu quase mandei uma foto dele só para você ver como ele é lindo, como ele é esperto, como ele tem o seu sorriso. Camila, mas eu não fiz, porque você tinha deixado claro. Você não queria, e eu não ia implorar. Eu não ia forçar você a ser pai. Então eu criei ele sozinha, e foi duro, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas eu fiz, e agora ele é feliz. E eu tenho medo que você apareça e estrague tudo. Eu não vou estragar, eu prometo. Eu só quero uma chance. Ela tirou as mãos do rosto, me olhou, e tinha tantas emoções naquele olhar que eu não conseguia processar. Uma chance para quê? Para brincar de pai por uma semana e depois sumir de novo quando ficar difícil? Não, para ficar, para ser presente. Para ser o pai que eu deveria ter sido desde o começo. E a empresa? E São Paulo? E sua vida lá? Eu mudo. Eu alugo um apartamento aqui. Eu trabalho remoto. Eu faço o que for preciso. Por quanto tempo? Até cansar?
Até a novidade passar? Pro resto da vida. Ela balançou a cabeça, incrédula. Você nem conhece ele. Como você pode prometer isso? Porque eu já o amo, sem nem conhecer direito. Eu olhei para aquele menino no hospital e algo dentro de mim quebrou e se reorganizou. E agora eu sei que nada na minha vida faz sentido sem ele. Camila limpou as lágrimas, respirou fundo e então disse a coisa mais difícil. Eu vou pensar. Camila, não. Eu vou pensar. Isso não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o Bernardo. E eu preciso decidir o que é melhor para ele, não para o seu ego, não para a sua culpa, para ele. Tudo bem. Quanto tempo você precisa? Não sei. 1 semana, 2. Eu vou conversar com a psicóloga dele. Vou pensar em como fazer isso sem traumatizar ele. Ele tem psicóloga? Tem. Porque quando ele tinha 4 anos, começou a fazer perguntas sobre o pai. E eu não sabia responder sem chorar. Então eu paguei uma profissional para me ajudar a lidar com isso. Mais uma facada, mais uma consequência da minha escolha. Onde você está hospedado? Ela perguntou. Num hotel no centro de BH, mas eu posso alugar algo aqui perto se você... Não, fica no hotel, eu te ligo quando decidir. Tá bom, ela ia entrar. Parou, virou. Lorenzo, as fotos sendo falsas não mudam o que você fez. Não apaga as palavras que você disse. Não desfaz a dor. Eu sei. Mas eu fico feliz que você descobriu a verdade. Porque durante 5 anos eu carreguei a culpa de algo que eu não fiz. E isso pesava. Me desculpa. Por tudo. Ela não respondeu. Entrou. Fechou o portão. E eu fiquei ali, na calçada, sozinho, com o relatório espalhado no chão. Me abaixei, recolhi as folhas, e quando levantei, vi ele, Bernardo, na janela do quarto, olhando para mim, curioso. Nossos olhos se encontraram. Ele acenou, um aceno pequeno, hesitante, e eu acenei de volta. Ele sorriu, aquele sorriso da Camila, e desapareceu da janela. Voltei para o carro. Sentei, encostei a cabeça no volante e pela primeira vez em 5 anos senti algo que não era culpa ou dor, esperança. Pequena, frágil, mas real. Ela ia pensar, ia dar uma chance, talvez, e eu ia esperar, quanto tempo fosse preciso, porque ele tinha acenado para mim, meu filho tinha acenado para mim, e isso era mais do que eu merecia. 10 dias que pareceram 10 anos. Eu tinha alugado um apartamento pequeno em Contagem, a 5 quarteirões da casa dela. Mobília básica, uma cama, uma mesa, Wi-Fi. Eu não precisava de mais nada. Não estava ali para conforto. Estava ali para esperar. Trabalhar remoto era estranho no começo. As reuniões por videoconferência, os contratos assinados digitalmente, mas eu fazia funcionar, porque a alternativa era voltar para São Paulo. E voltar significava desistir, e eu não ia desistir. Rodrigo tentou ligar 17 vezes nos primeiros 3 dias, mandou mensagens, e-mails, até uma carta registrada. Eu ignorei tudo, bloqueei o número, deletei sem ler. Ele não existia mais para mim. No 4º dia, minha advogada ligou. Lorenzo, o Rodrigo está contestando a demissão. Ele alega que tem participação societária e que você não pode simplesmente expulsá-lo. Ele tem 5%, eu tenho 70%. Compra a parte dele, pelo dobro do valor de mercado. Eu quero ele fora. Isso vai custar. Eu não me importo quanto vai custar. Tira ele da minha empresa. Ela suspirou. Está feito. No 7º dia, eu estava tomando café num boteco na esquina quando vi ela, Camila, passando na calçada com sacolas de compras. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela desviou, seguiu andando. Meu peito apertou, mas eu não fui atrás. Tinha prometido esperar, e eu ia cumprir. No 9º dia, não aguentei mais.
Peguei o carro e dirigi até a escola. Escola Municipal Santos Dumont. Prédio antigo, pintado de amarelo desbotado, parquinho com balanços enferrujados. Fiquei do outro lado da rua, esperando. O sinal tocou às 5h30. E então as crianças começaram a sair. Correndo, gritando, rindo. E no meio delas, ele. Bernardo, mochila nas costas. Uma mochila do Homem-Aranha surrada. Uniforme azul e branco. Tênis gasto. Ele estava rindo de algo que um amiguinho tinha dito. A risada alta, livre, feliz. Camila estava na porta, esperando. Ele correu até ela. Ela se abaixou, arrumou o cabelo dele, perguntou algo. Ele respondeu animado, gesticulando, contando sobre o dia. E eu fiquei ali, do outro lado da rua, olhando, apenas olhando, porque aquilo ali era a vida deles. Uma vida que funcionava perfeitamente sem mim. Uma vida que eu não tinha direito de invadir só porque agora eu queria. Camila levantou os olhos, me viu. Pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Ficou me olhando e tinha algo diferente no rosto dela. Não era raiva, era consideração, dúvida. Bernardo seguiu o olhar dela. Me viu, franziu a testa tentando lembrar. Depois os olhos dele se arregalaram. Mãe, é o moço do sorvete, do hospital. Ele acenou, entusiasmado, inocente. Camila colocou a mão no ombro dele. Falou algo baixinho. Ele assentiu. E eles foram embora. Mas antes de virar a esquina, ela olhou para trás e fez um gesto com a cabeça. Vem aqui, quase imperceptível. Meu coração disparou. Atravessei a rua correndo. Quando cheguei perto, Bernardo me olhava com curiosidade pura. Oi, ele disse. Você mora aqui? Olhei para Camila. Ela assentiu. Permissão para falar. Eu tô morando aqui perto, temporariamente. Legal. Você gosta daqui? Eu gosto. Tem uma pracinha ali que tem um cachorro bem gordo que fica dormindo na sombra. O nome dele é Brigadeiro. Eu sorri. Não consegui evitar. Brigadeiro é um ótimo nome para cachorro, né? Ele sorriu de volta. Você quer conhecer ele? Bernardo. Camila interrompeu, gentil, mas firme. A gente precisa ir. Tem que fazer o dever de casa. Ah, mãe. Não, mãe. Vamos. Ela me olhou. E então disse, bem baixinho, só para eu ouvir. Amanhã, 2h. Na pracinha que ele falou. Camila, 2h, não se atrase. E foram embora. Eu fiquei ali parado, processando. Ela tinha aceitado me dar uma chance. Voltei para o apartamento flutuando. Mal consegui dormir aquela noite. Fiquei ensaiando o que falar. Como me apresentar, o que dizer. No dia seguinte, cheguei na pracinha às 13h45, 15 minutos adiantado, ansiedade pura. A pracinha era pequena, 2 balanços, um escorregador, bancos de concreto. E realmente tinha um cachorro caramelo gordo dormindo debaixo de uma árvore. Às 14h em ponto, eles chegaram, Camila e Bernardo. Ela vinha séria, ele vinha pulando, animado. O brigadeiro tá aqui, ele gritou correndo até o cachorro. Ó, moço, é ele. Camila parou na minha frente e cruzou os braços. Regras, ela disse. Primeira, você não vai contar quem você é. Não hoje. Eu vou decidir quando e como fazer isso, entendido? Entendido. Segunda, se ele perguntar qualquer coisa pessoal, você desconversa e deixa eu responder. Certo. Terceira, você vai embora quando eu disser. Não quando você quiser. Quando eu achar que já deu. Tudo bem. E quarta, ela respirou fundo. Você não vai prometer nada que não possa cumprir. Não vai dizer que vai voltar se não tiver certeza. Não vai criar expectativa. Ele já sofreu demais com ausências. Não quero que sofra mais. Eu prometo. Eu vou cumprir tudo o que eu prometer a ele. Ela me estudou, procurando mentira, procurando falha. Eu conversei com a psicóloga dele. Ela disse que pode ser positivo. Pode.
Se for feito do jeito certo, devagar, sem pressão, como se você fosse um amigo novo. Um amigo, eu consigo ser isso. Não estraga, Lorenzo. Pelo amor de Deus, não estraga. Não vou. Ela assentiu. Virou. Bernardo, vem aqui. Ele veio correndo. Parou na frente da gente, bochechas rosadas de tanto correr. O moço vai ficar brincando com a gente hoje, Camila disse. Tudo bem? Tudo. Ele olhou para mim. Você sabe jogar bola? Sei. Faz tempo, mas sei. Então bora. Ele já estava correndo de volta. Camila me entregou uma bola murcha que ela tinha trazido na bolsa. Calma e devagar, ela sussurrou. E Lorenzo, obrigada por esperar, por respeitar o tempo dele. Eu esperaria uma vida inteira se fosse preciso. Ela quase sorriu. Quase. As próximas 2 horas foram as melhores da minha vida. Jogamos bola. Ou melhor, eu e Bernardo jogamos, enquanto Camila ficava sentada no banco vigiando. Ele era competitivo. Comemorava cada gol como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. E quando eu fazia gol, ele fingia que tinha sido falta. Isso foi falta. Toca de mão. Não foi não. Foi gol limpo. Foi sim, juiz. Expulsa ele. Rimos muito. Ele tinha um senso de humor afiado para a idade. Inteligente. Observador. Depois, sentamos debaixo da árvore. Brigadeiro acordou e veio pedir carinho. Bernardo fez festa nele. O cachorro se deitou entre nós dois. Você tem cachorro? Bernardo perguntou. Não, eu trabalho muito. Não seria justo com o cachorro. Que pena. Cachorro é legal. Eu queria ter um, mas a gente não pode ter no apartamento. Quer dizer, na casa. É pequena. Um dia você vai ter, eu disse. Quando crescer. Quando eu crescer, eu vou ter um cachorro, um gato e um papagaio. Toba papagaio? Que fala palavrão. Ele sussurrou conspirando. Mas não conta para minha mãe. Eu ri. Segredo guardado. Ele me olhou, direto nos olhos, com aquela intensidade que crianças têm quando estão tentando entender algo. Você é legal, ele disse. Você vai voltar para brincar de novo. Olhei para Camila. Ela estava nos observando, esperando minha resposta. Depende, eu disse honestamente. Se sua mãe deixar, e se você quiser. Eu quero, ele disse sem hesitar. Você joga bola melhor que o tio Carlão. Quem é o tio Carlão? O namorado da tia Sônia. Ele é chato, fica mexendo no celular o tempo todo. Camila se aproximou. Tá na hora de ir, Bernardo. Tem lição de matemática esperando. Ah! Ele fez bico. Matemática é chata. É chata, mas é importante. Vamos. Ele levantou. Limpou a bermuda. Olhou para mim. Até depois, moço do sorvete. Até depois, Bernardo. Ele começou a correr na frente. Camila ficou para trás um segundo. Como foi? Perguntei baixinho. Ele gostou de você, ela disse. Ele não gosta de todo mundo. Ele é seletivo. E você? Como você tá? Ela me olhou. De verdade. Pela primeira vez em anos, sem raiva no olhar. Confusa, magoada. Mas, vendo vocês dois juntos, vendo ele rir daquele jeito, eu consegui imaginar como poderia ter sido se as coisas tivessem sido diferentes. Ainda pode ser, não do jeito que era, mas algo novo, algo melhor. Não promete, Lorenzo, não agora. Ainda é cedo demais. Tudo bem, sem promessas, só posso voltar? Amanhã? Depois de amanhã? Ela pensou. Depois assentiu. Quarta-feira, mesma hora. Mas você não vem toda semana. Não quero que vire rotina até eu ter certeza. Quando você vai contar para ele? Não sei. Quando sentir que é a hora certa, quando ele estiver pronto, quando eu estiver pronta. E se ele perguntar quem eu sou?
Aí eu falo a verdade. Mas até lá, você é só o moço legal que joga bola na pracinha. Eu aceito ser isso. Aceito ser qualquer coisa que você permitir. Ela segurou minha mão. Por um segundo. Só um. Você machucou a gente. Machucou demais. E eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar completamente, mas eu vejo você tentando. Vejo você aqui, esperando, respeitando, e isso significa alguma coisa. Camila, Não. Não agora. Agora você vai embora, e eu vou pensar. E quarta a gente se vê de novo. Ela soltou minha mão e saiu correndo atrás do Bernardo. Fiquei ali, sozinho com o brigadeiro que tinha voltado a dormir. Olhei para minha mão. Ainda sentia o calor da dela. Era pouco, era quase nada, mas era mais do que eu merecia. E eu ia provar. Ia provar toda semana, todo mês, todo ano, se fosse preciso, que eu merecia estar na vida deles. Não como era antes. Isso tinha morrido, mas como algo novo, como pai do Bernardo, como amigo da Camila, como alguém que tinha errado, admitido e estava tentando consertar. Voltei para o apartamento. Sentei no sofá vazio. Peguei o celular. Tinha uma mensagem de Rodrigo, ignorada. Tinha um e-mail da empresa, lido e arquivado. E tinha uma foto que eu tinha tirado escondido na pracinha. Bernardo rindo enquanto comemorava um gol. Coloquei como papel de parede. Meu filho. Finalmente. Depois de 6 anos. Eu tinha conhecido meu filho e ele tinha me chamado de moço legal. Era o começo. Só o começo. Mas era um começo. E pela primeira vez em anos eu dormi sem pesadelos. Sonhei com uma pracinha, com um cachorro gordo, com uma bola murcha e com um menino rindo, meu menino. 3 meses se passaram. 3 meses de quartas-feiras na pracinha. 3 meses de futebol com bola murcha, conversas debaixo da árvore e brigadeiro dormindo entre nós dois. 3 meses de Bernardo me contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre o desenho que ele tinha assistido. 3 meses de Camila me observando de longe, ainda cautelosa, ainda guardada, mas aos poucos baixando a guarda. Eu aprendi coisas, muitas coisas. Aprendi que Bernardo tinha alergia a camarão, que ele adorava dinossauros, mas tinha medo de palhaço. Que a matéria favorita dele era ciências, porque a professora deixava fazer experiências com vinagre e bicarbonato. Que ele morria de medo de injeção, mas fingia ser corajoso para não preocupar a mãe. Aprendi que ele era protetor, insanamente protetor da Camila. Toda vez que um homem passava perto dela na pracinha, ele ficava de olho, vigilante. Como se fosse missão dele proteger a mãe do mundo inteiro. E aprendi que ele era solitário. Tinha amigos na escola, sim, mas não do tipo que convidava para dormir em casa, não do tipo que ligava no fim de semana. Ele ficava muito sozinho, ele e a mãe, os dois contra o mundo. Uma quarta-feira, ele chegou diferente, quieto. Jogamos bola, mas o coração dele não estava ali. Ele errava passes fáceis, não comemorava gols. Sentamos debaixo da árvore. Camila tinha ido comprar água na barraca do seu Zé. Tá tudo bem? Perguntei. Ele deu de ombros. Tá. Não parece. Ele arrancou grama do chão. Ficou olhando para as próprias mãos. Amanhã é o dia dos pais na escola, ele disse baixinho. Meu estômago despencou. Todos os anos é a mesma coisa. A professora fala pra gente fazer cartão pro pai. Aí eu faço pro meu avô que já morreu. Ou pro tio que eu nem conheço direito. Mas não é a mesma coisa, sabe? Sei. Os outros meninos ficam falando do pai deles. Que o pai levou no jogo, que o pai ensinou a andar de bicicleta, que o pai isso, que o pai aquilo, e eu fico quieto, porque eu não tenho nada para falar. Cada palavra era uma lâmina, cortando, sangrando. E às vezes eu invento, ele continuou. Invento que meu pai é astronauta, que está no espaço, que por isso não pode vir.
Aí os meninos falam, nossa, que legal, e param de perguntar. Bernardo, mas a verdade é que eu nem sei quem ele é. A mãe não fala muito. Ela fica triste quando eu pergunto. Aí eu parei de perguntar. Ele me olhou, direto nos olhos. E a pergunta estava lá, não formulada, mas estava. Você tem pai? Ele perguntou. Tinha. Ele morreu quando eu era mais velho que você. Ele era legal? Não muito. Mas eu gostaria que tivesse sido. Bernardo assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu acho que se eu tivesse um pai, eu queria que fosse alguém como você. Meu peito explodiu. Literalmente senti algo se partir e se reorganizar dentro de mim. Por quê? Porque você me escuta. Você joga bola de verdade. Não fica só olhando o celular. Você ri das minhas piadas mesmo quando elas são ruins. E você olha para minha mãe do jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes que ela me faz assistir. Eu não sabia o que dizer. Como responder sem entregar tudo? Camila voltou nessa hora, com 2 garrafinhas de água. Viu minha cara, viu a cara do Bernardo. O que aconteceu? Nada. Bernardo disse rápido demais. A gente estava só conversando. Ela me olhou, questionando. Eu fiz sinal discreto de depois a gente conversa. O restante da tarde foi quieto. Bernardo não quis mais jogar bola. Ficou deitado na grama, olhando as nuvens, fazendo aquela coisa que criança faz de encontrar formato de coisas nas nuvens. Quando foi hora de ir embora, Camila mandou ele na frente. O que ele te disse? Ela perguntou assim que ele saiu do alcance da voz. Amanhã é dia dos pais na escola. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Eu sei, todo ano é assim. Ele fica quieto por uns dias depois. Finge que não importa, mas importa. Camila, quando você vai contar para ele? Ainda não está na hora. Quando vai estar? Ele está sofrendo. Ele inventa que o pai é astronauta para não ter que admitir que não tem pai. Ela me olhou com raiva. Ele tem pai. Você está aqui, não tá? Toda quarta-feira, jogando bola, sendo legal. Mas você é o moço do sorvete, não o pai dele. Porque eu ainda não decidi se você merece esse título. Eu sei que não mereço, mas ele merece saber. Saber o quê? Que o pai chamou ele de lixo antes mesmo de nascer? Que o pai sumiu por 6 anos? Que o pai só apareceu porque descobriu que foi enganado? Saber que ele tem um pai que está tentando, que quer estar aqui, que ama ele mesmo sem ter o direito. Camila cobriu o rosto com as mãos. Eu tenho medo, ela admitiu. Tenho medo de contar e ele te odiar. Ou pior, tenho medo de contar e ele te amar e você ir embora. Porque se você for embora agora, depois de eu deixar ele se apegar, eu nunca vou te perdoar. Nunca. Eu não vou embora. Você promete? Promete mesmo? Ou é só culpa falando? Eu segurei os ombros dela, forcei ela a me olhar. Eu prometo. Eu vou estar aqui semana que vem, e na outra, eu vou estar no aniversário dele, no Natal, na formatura, em tudo. Tudo que você me deixar, porque ele não é só meu arrependimento, Camila. Ele é meu recomeço. Ele é a razão de eu acordar todo dia. E você também. Não. Ela desviou o olhar. Não faz isso. Não mistura as coisas. Eu não tô misturando. Eu tô sendo honesto. Eu ainda te amo, nunca parei. E eu sei que você não sente mais nada por mim. Sei que destruí qualquer chance. Mas para, só para. Ela se afastou, abraçou o próprio corpo. Eu preciso pensar sobre tudo, sobre contar para ele, sobre tudo. Quanto tempo você precisa? Não sei, mas não agora, não hoje. E foi embora. Apressada, como se estivesse fugindo de mim, ou de si mesma. Fiquei ali, sozinho de novo, com o brigadeiro que tinha acordado e vinha pedir carinho. Eu estraguei tudo de novo, né? Eu falei pro cachorro. Ele balançou o rabo. Cachorro não julga. Uma semana depois, recebi uma mensagem dela. Sábado, 9 da manhã.
Vem aqui em casa. Hoje, 3 horas. Vamos contar para ele. Meu coração parou. Depois disparou em velocidade tripla. Cheguei às 14h45, 15 minutos adiantado de novo. Toquei a campainha. Camila abriu. Estava diferente. Cabelo solto, sem maquiagem, olheiras profundas. Não tinha dormido direito. Entra, ela disse. Entrei. Era a primeira vez que eu entrava na casa deles. Pequena, limpa, cheia de vida. Desenhos do Bernardo na geladeira, fotos na parede. Uma delas era dele bebê, no colo dela, os dois sorrindo. Meu peito doeu. Ele tá no quarto, Camila disse. Eu já conversei com ele, disse que você ia vir, que a gente precisava contar uma coisa importante. Como ele reagiu? Ficou curioso, nervoso, mas não desconfiado, ainda. E você? Como você tá? Apavorada, porque uma vez que eu contar não tem volta, e se ele não aceitar bem, se ele sofrer, ele não vai sofrer, ele é forte, igual a mãe. Ela quase sorriu. Vem, vamos logo antes que eu desista. Fomos até o quarto, porta entreaberta. Bernardo estava sentado na cama segurando um boneco do Homem-Aranha, mexendo nervoso. Filho, Camila chamou. Ele chegou. Bernardo olhou para mim. Sorriu. Aquele sorriso que me matava de saudade de algo que eu nunca tive. Oi, moço do sorvete. Você vai almoçar com a gente? Vou, se você quiser. Quero. A mãe fez estrogonofe. É o meu preferido. Camila respirou fundo. Sentou na cama do lado dele. Fez sinal para eu sentar na cadeira do computador. Bernardo, você lembra que você sempre perguntava sobre o seu pai? Ele ficou sério de repente. Olhou para ela, depois para mim, depois para ela de novo. Lembro. E eu sempre dizia que um dia ia te contar, quando fosse a hora certa. Pois é, a hora é agora. Ele segurou o boneco mais forte, esperando. Camila olhou para mim, pedindo ajuda. Eu assenti, encorajando. Seu pai, ele não te abandonou porque não queria você. Ele te abandonou porque foi enganado. Porque alguém fez ele acreditar numa mentira muito feia. E quando ele descobriu a verdade, ele veio correndo para cá, para conhecer você. Bernardo franziu a testa, processando. Mas onde ele tá? Ele mora longe? Não, Camila disse, e a voz dela tremeu. Ele tá aqui há 3 meses, toda quarta-feira, na pracinha. Bernardo olhou para mim, devagar, tentando entender. O moço do sorvete, ele sussurrou. Eu me abaixei, fiquei na altura dele, olhei nos olhos dele. Meus olhos. Sou eu, Bernardo, eu sou seu pai. Silêncio absoluto. O mundo inteiro pausou. Bernardo me olhava, sem piscar, sem respirar. Você? Ele disse finalmente. Você é meu pai? Sou. De verdade? De verdade. Ele olhou para Camila. Ela assentiu, olhos cheios de lágrimas. Mas por que você não falou antes? Por que você ficou fingindo? Porque eu queria que você me conhecesse primeiro, como pessoa, antes de saber quem eu era. Queria que você gostasse de mim pelo que eu sou, não porque eu sou seu pai. E você gosta de mim? A pergunta saiu pequena, assustada. Eu te amo. Desde o primeiro segundo que te vi, no hospital, com aquele balão vermelho. Você estava lá? Naquele dia? Tava. E quando eu olhei para você, eu soube que você era meu filho. E soube que eu tinha perdido tempo demais longe de você. Bernardo ficou quieto, pensando. E então, você vai embora de novo? A pergunta me destroçou. Nunca. Eu prometo, eu vou ficar, para sempre, se você quiser. E se eu não quiser, aí eu vou respeitar, mas vou continuar te amando. De longe, sempre. Ele olhou para o boneco do Homem-Aranha, depois para mim, depois para a mãe. Você pode me abraçar? Ele perguntou baixinho. Eu não consegui falar, só abri os braços. E ele veio, devagar no começo,
depois correndo, e se jogou nos meus braços. E eu abracei meu filho, pela primeira vez na vida, 6 anos atrasado. Mas, finalmente, ele cheirava a shampoo de morango e terra de tanto brincar. Era pequeno, frágil, mas forte, tão forte. Você vai nas coisas da escola comigo? Ele perguntou sem soltar o abraço. Todas, se você quiser. E vai jogar bola toda semana? Toda semana. E você vai dormir aqui? Olhei para Camila por cima da cabeça dele. Ela estava chorando, mas não respondeu. Eu vou dormir pertinho, falei. E vou estar aqui sempre que você chamar. Ele se afastou, olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso da Camila. Legal, porque amanhã é dia dos pais na escola e eu quero que você vá. Minha voz falhou. Eu vou, prometo. E você vai fazer o cartão comigo? A professora sempre manda fazer cartão. Eu faço. E você vai me ensinar a andar de bicicleta? Porque a mãe tem medo que eu caia. Vou, com capacete e joelheira e tudo. E você vai... Camila interrompeu, rindo e chorando. Bernardo, filho, deixa o homem respirar. Ele riu. Depois ficou sério de novo. Posso te chamar de pai? Olhei para Camila. Ela assentiu. Pode, respondi. Se você quiser, ele pensou. Sério, como se fosse a decisão mais importante do mundo. Então tá bom. Pai. E a palavra, aquela palavra, saindo da boca dele pela primeira vez, eu quebrei. Simplesmente quebrei. Lágrimas descendo sem controle, sem vergonha. Bernardo ficou preocupado. Por que você está chorando? Eu falei errado? Não, eu consegui dizer. Você falou perfeito. Eu tô muito feliz. Adulto é esquisito, ele comentou. Chora quando tá feliz. Camila riu, limpou as próprias lágrimas. A gente é esquisito mesmo. Bernardo pulou da cama. Vou buscar minha bola nova. A gente pode jogar no quintal? Vem, pai. E saiu correndo. Eu fiquei ali, sentado no chão do quarto, olhando para Camila. Obrigado, falei. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda. Isso foi só o começo. O difícil vai ser todo dia, toda semana, todo ano, provar que você merece. Eu vou provar, todos os dias, pro resto da vida. Ela me estendeu a mão, ajudou a levantar. Lorenzo, eu ainda não te perdoei, ainda não. Ainda dói demais, mas vendo vocês dois juntos, vendo ele feliz, eu consigo imaginar um futuro. Um futuro onde a gente não volta a ser o que era, mas constrói algo novo, algo melhor. Eu quero isso, mais do que qualquer coisa. Então prova, não com palavras, com tempo, com presença, com constância. Vou provar. Ela quase sorriu. Depois saiu. Me deixou sozinho no quarto. Olhei em volta. Pôsteres de dinossauros, desenhos na parede, uma foto dele bebê, meu filho, finalmente. Depois de 6 anos de escuridão, eu tinha encontrado a luz. Ouvi ele gritando lá fora. Pai, vem logo! Pai! Ele tinha me chamado de pai. Saí do quarto, atravessei a sala, cheguei no quintal pequeno. Bernardo estava lá, com a bola, sorrindo, esperando. Demora não, eu vou fazer gol em você. Vamos ver, provoquei, porque eu sou muito bom. Você não é tão bom assim. Sou sim, não é? E jogamos, no quintal pequeno, com Camila sentada na varanda, nos observando, com o sol começando a se pôr, com o brigadeiro que tinha pulado o muro para assistir. E pela primeira vez em 6 anos eu estava completo. Não era perfeito, ainda tinha muito para consertar, muito para provar, muito para conquistar. Mas eu estava ali, com meu filho, jogando bola, ouvindo ele rir, ouvindo ele me chamar de pai. E quando o Bernardo fez gol, e fez porque eu deixei, ele correu até mim. Eu ganhei, eu sou o campeão, e me abraçou.
de novo. E eu olhei para Camila. Ela estava chorando, mas sorrindo. E naquele momento, naquele quintal pequeno em Contagem, com grama mal cortada e bola murcha, eu tive tudo. Tudo que importava. Tudo que eu tinha jogado fora e agora, por milagre, tinha de volta. E eu prometi, para mim mesmo, para Camila, para Bernardo, para Deus, para quem estivesse ouvindo, eu nunca mais ia jogar fora. Nunca mais. Porque aquilo ali, aquele menino nos meus braços, aquela mulher sorrindo através das lágrimas, aquele sol descendo devagar, era tudo. Era o começo de tudo. E eu ia passar o resto da vida merecendo.